oh minha alma, tudo vai bem com minha. Tudo vai bem, oh minha alma. Aleluia! Sabemos que tudo nos vai bem, porque o Senhor habita dentro de nós. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar. Dentro de mim eu sei. Você pode declarar isso mais uma vez? Se pelo vale a morte não vai, dentro de mim eu sei. Agora eleve sua voz. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar. Dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar. Dentro de mim eu sei, tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Aleluia! Oh, Pai! Nós cremos no Senhor. Nós confiamos em Ti. Confiamos plenamente. Você pode declarar esse refrão mais uma vez? Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, oh minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Nós te agradecemos, Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai. Você pode levantar as suas mãos e render graças a esse nome. Se tudo nos vai bem, é porque o Senhor morreu por nós, Pai. Você realizou o máximo sacrifício dando o Teu Filho em nosso lugar. Somos gratos pela Sua presença, pela Sua vida dentro de nós. Te
adoramos, Deus. Te exaltamos, Senhor. Você é tudo para nós. Não há outro como tu. Não há Deus igual a ti. Santo é o Senhor. Te agradecemos, Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, do santo monte. É a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Você pode declarar do início? Grande é o Senhor,
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade é a alegria de toda a terra. Grande, declare, é o Senhor. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Queremos o teu nome engrandecer. Confiamos plenamente em ti. És o único. Queremos o teu nome. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode declarar isso mais uma vez, com toda a sinceridade do teu coração. Queremos o teu nome engrandecer. Diga isso a Ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Expresse toda a tua gratidão. Confiamos em teu infinito amor. Diga sim que você confia nele. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Sobre toda a terra e céus. Pai, nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos essa noite, Pai. Verdadeiramente, Pai, nós confiamos em Ti. Queremos engrandecer o Teu santo e precioso nome, Pai, através da nossa adoração. Reconhecendo, Pai, a Tua grandeza, reconhecendo a Tua graça sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós.
Verdadeiramente nós podemos confiar em Ti. Nós podemos, Pai, saber e ter certeza, convicção no nosso coração que tudo aquilo que nós precisamos, de que tudo aquilo que nós necessitamos, Pai, o Senhor tem nos dado diariamente. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. E por isso nós estamos aqui, Pai. Verdadeiramente nós somos abençoados, nós somos guardados por Ti. Muito obrigado, Senhor. Que grande alegria, Pai, poder estar aqui mais uma vez, podendo levantar mãos santas com toda a liberdade, Pai, expressar todo o amor do nosso coração a Ti, aquele que deu a vida por nós, a Jesus, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu amor. Muito obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos, nós Te glorificamos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Recebe nosso louvor nessa noite, recebe toda a nossa adoração. Queremos que todo o nosso espírito, alma e corpo, Pai, estejam envolvidos nesse culto de louvor e adoração ao Senhor, para que o Teu nome verdadeiramente seja engrandecido, Pai, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu és Deus, Tu és santo, Tu és soberano, Pai, sobre todas as coisas. E nós celebramos a nossa vida em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos, nós Te glorificamos no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Você pode se assentar. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Que bom, meu irmão, que você está aqui. Graças a Deus pela tua vida. Você ouviu a um convite do Espírito Santo e está aqui essa noite. Amém? Eu tenho certeza que hoje será uma noite grandiosa. Sabe, a gente sempre fala aqui que nós, os pastores, quando pregam aqui, eu também falo muito sobre isso. Todas as vezes que você vem para um lugar como esse, meu irmão, você precisa ter uma expectativa no teu coração. Você não pode vir simplesmente com aquela proposta de, eu vou nesse culto, eu vou em mais um culto. Não, você não está indo em mais um culto, você está indo cultuar ao Senhor. E sabe, você vai oferecer algo a Deus através da tua adoração. E sabe de uma coisa, meu irmão, Deus tem algo a oferecer para você essa noite também. Amém? Esteja com o teu coração pronto para ouvir a palavra de Deus, esteja com o teu coração sensível às direções do Espírito Santo essa noite. Amém? Eu queria saber, em primeiro lugar, quem é que está nos visitando hoje pela primeira vez. Você que foi convidado, está aqui hoje pela primeira vez. Levante sua mão bem alto para me ver você. Glória a Deus, temos algumas pessoas aqui, que bom. Você pode ficar de pé só para o pessoal te entregar um presente. A gente não quer constranger, só para o pessoal ver onde que você está. Aí eles vão te entregar um presente aí. Que bom, glória a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo, viu? Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Vocês são verdadeiramente muito bem-vindos no nosso meio, amém? A gente tem um lema aqui nessa igreja que está aqui no telão, que se você vier hoje e gostar, meu irmão, volte sempre. Mas se por um acaso você vier hoje e você não gostar, aí você volta quinta, você volta no próximo domingo, você volta até você gostar, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos passar a nossa... Não tem passar agenda não, eu que falo agenda. Esqueci, já está tão acostumado com o negócio, o pessoal me acostuma mal dar nisso. Vamos lá. Então, gente, a gente tem alguns cultos na nossa igreja, nós temos próxima terça-feira agora, nós temos o nosso culto de oração. Sabe, meu irmão, é muito importante esse culto de oração. Talvez você fique pensando assim, para que eu tenho que vir na igreja para orar? E eu pergunto para você, por que você não pode vir na igreja para orar? E sabe, outro dia eu estava refletindo a respeito da questão de culto de oração. Sabe, um lugar onde a gente tem uma liberdade para orar e é fácil você orar é aqui na igreja. Eu não sei você, mas na minha casa já é um pouco mais difícil. Na minha casa eu tenho que me arrumar um canto, eu tenho que ir para um canto sossegado, para minha esposa não me incomodar, às vezes para meus filhos não me incomodarem. Então, aqui na igreja é onde todo mundo está envolvido na oração. Então, meu irmão, se você às vezes não vem para esse ambiente de oração, talvez você não está orando em casa também.
E sabe, venha, esteja aqui toda terça-feira às 20 horas, a gente tem um culto de oração poderoso, temos um tempo breve de louvor, um tempo breve de uma palavra poderosa, e a gente tem um tempo longo para estar aqui orando, adorando ao Senhor, declarando todo nosso amor a Ele, amém? Então, terça-feira às 20 horas, eu aguardo você aqui. Às quintas-feiras também a gente tem culto às 8 horas da noite, culto de ensino também, um culto poderoso. É interessante você participar desses cultos. E nos domingos nós temos culto às 10 horas da manhã e às 19 horas. E em especial, no próximo domingo, é o nosso domingo de missões. É o nosso culto de missões, amém? Esse culto, meu irmão, nós celebramos os missionários, falamos da vida dos missionários que estão no campo, pregando a palavra de Deus, e nossa igreja é uma igreja missionária, nós abençoamos esses missionários, por isso nós sempre recolhemos uma oferta para enviar para esses missionários, amém? Então esteja aqui no próximo domingo, às 10 horas da manhã, e também às 19 horas, amém? A partir de amanhã, dia 15, e também no dia 17 e também no dia 19, começa a semana de aquecimento Rema, lá no Rema Barreiro, ali na Avenida Olinto de Meireles, 1260. A gente vai ter lá, meu irmão, um tempo de degustação do Rema. Quem ainda não fez o Rema, é a sua oportunidade para estar lá e entender um pouquinho do porquê a gente fala tanto do Rema. Todas as pessoas que vêm aqui, às vezes citam o Rema, é interessante que a maioria das pessoas fala o seguinte: olha, o Rema mudou a minha forma de ver o Senhor, o Rema mudou a minha forma de adoração, o Rema mudou a minha visão da palavra de Deus. E verdadeiramente acontece isso. Eu falo, meu irmão, na minha vida, como crente, existe uma vida de crente antes do Rema e uma vida de crente depois do Rema. Amém? E sabe, verdadeiramente, Jesus Cristo me salvou do império das trevas, mas o Rema me ensinou o que Cristo fez por mim. Amém? E por isso nós pregamos isso e nós incentivamos, essa igreja aqui incentiva você a aprender, incentiva você a buscar o conhecimento, porque o próprio Jesus Cristo diz que quando nós conhecêssemos a verdade, essa verdade nos libertaria. Amém? Faça um esforço, você que já fez o Rema, você que ainda não fez o Rema, você que fez o Rema ou está fazendo, meu irmão, você está instruído a convidar alguém, a levar alguém para o Rema, para que ele possa ouvir essa palavra. Amém? Então, na segunda-feira, na quarta-feira e também na sexta-feira, a gente vai ter aulas lá poderosas com o pastor Anderson Leiner, com o Tiago Freitas e também com o profeta Ricardo Medeiros. Amém? Deus é bom. Aleluia. Aí, fala Ricardo Medeiros, o povo até grita. Aleluia. No próximo dia 27, meu irmão, sábado, último sábado desse mês, a gente vai ter um culto de jovens aqui, o primeiro culto de jovens do ano. Amém? Eu quero que essa empolgação toda, meu irmão, esteja aqui no dia 27, às 8 horas da noite. Vai estar conosco aqui o pastor Júlio Machado, lá da Igreja Verbo da Vida do Eldorado. Venha, meu irmão, traga convidados. Eu tenho certeza vai ser um tempo poderoso. Amém? Você que é jovem, você que tem de 0 até 89 anos, você está convidado para estar aqui. Amém? Às vezes as pessoas ficam assim: ah, não, mas eu tenho 53 anos, meu irmão, muito bem vividos, principalmente depois que eu recebi Cristo. E sabe de uma coisa? Às vezes quando a gente vem no culto de jovens, outro dia eu estava até brincando com uma pessoa, eu pulo mais, eu me divirto mais que os jovens. Os jovens ficam com aquela cara... E a gente que é velho fica lá pulando. Não, meu irmão, vem para celebrar, você é jovem. Amém? Vem para verdadeiramente curtir. Você não sai para curtir à noite? Pronto, vem curtir a noite aqui adorando ao Senhor nesse culto jovem. Amém? Próximo não, né? Sábado, dia 27, às 8 horas da noite, eu aguardo você aqui. O nosso discipulado, meu irmão, começa no primeiro domingo de fevereiro, dia 4 de fevereiro. A gente vai começar a primeira edição do discipulado de 2024. O discipulado é para quem? Para todas as pessoas que estão frequentando essa igreja. Se você recebeu Cristo aqui, ou se você veio de uma outra denominação, por algum motivo você está aqui, você quer ser membro dessa igreja, você precisa passar por esse discipulado. Porque nesse discipulado você vai conhecer a visão da nossa igreja. A gente sempre fala que você não segue uma pessoa que você não sabe para onde ela está indo. Então, já que você vai ficar nessa igreja, já que você vai seguir essa igreja, você precisa saber no que essa igreja crê, você precisa saber aquilo que a gente prega, aquilo que a gente crê e para onde a gente está indo. Amém?
Então você precisa participar do discipulado para você ser reconhecido como membro dessa igreja. O pessoal do discipulado está aqui, pode ficar de pé aí, por favor. Letícia, quem está de plantão hoje? Não, quem está de plantão hoje é o Alexandre ali, ó, pronto. É o plantonista dessa noite, amém? Então você vai procurar ele vai passar uma ficha para você vai preencher para você no dia 4 estar aqui participando do discipulado. Esse discipulado são 8 domingos, não vai ser consecutivo, tem algumas semanas que tem feriados, então a gente pula, porque às vezes as pessoas viajam, para não prejudicar ninguém, a gente pula, amém? Mas você vai ficar sabendo, vai lá, faz a sua inscrição, você fica sabendo as datas, tudo corretinho, amém? Espera aí que meu celular saiu aqui, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, amém? Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu acabei de falar com você que eu tenho 53 anos de idade, mas deixa eu dizer, eu me sinto com 15, amém? Sabe por que eu me sinto com 15 anos? Você vai ver agora nesse vídeo que vai passar, por favor, passa o vídeo. O que mais me impactou na Igreja Verbo da Vida é a simplicidade da palavra. A gente via Deus como aquele que ficava com um raio na mão para poder fulminar o primeiro que estava errando. Hoje não, hoje nós sabemos que o nosso Deus, ele é o nosso Pai, aquele que cuida, aquele que instrui e nos leva para o caminho certo. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E hoje eu aprendi a praticar e a andar em fé. Essa palavra da fé é uma palavra que impactou muito a minha vida, em particular, porque antes eu tinha uma visão muito distorcida do que era Deus. E hoje não, depois que eu conheci essa palavra da fé, eu percebi e aprendi que Deus é um Deus de amor. Completamente diferente. Graças a Deus eu fui liberto. Eu vejo hoje que Deus, ele é amor. É que não existe outro caminho a não ser Cristo. E dentro desse ministério, nós aprendemos a forma de ver Deus conforme a palavra nos mostra, e também aprendemos a andar em amor como Cristo ele andou. Essa igreja é uma igreja da família. A gente vê a seriedade com que a palavra é pregada. Hoje em Cristo eu posso todas as coisas, e qualquer circunstância nele eu posso resolver através da fé e da palavra em prática. Modificou muito a minha vida, foi um divisor de águas antes e depois de conhecer essa palavra. A Igreja Verbo da Vida, ela impactou a minha vida porque é uma igreja que tem uma seriedade muito grande. Em 2024, nós estamos celebrando um ano de grande crescimento da Igreja Verbo da Vida aqui no bairro Milionários. E durante esse ano também, nós estaremos celebrando os 15 anos de Verbo da Vida aqui nessa região do Milionários. E eu quero convidar você a ser participante dessa grande festa. Todo último domingo do mês, nós estaremos fazendo uma celebração especial. E no mês de outubro, meu irmão, nós estaremos encerrando com uma grande festa. Você é nosso convidado para participar dessas comemorações. 15 anos de Verbo da Vida aqui no bairro Milionários. Somos família, somos igreja. Aleluia! Glória a Deus! Você está motivado? Amém? Meu irmão, vai ser um ano intenso, amém? Como eu disse aqui, todo último domingo a gente vai ter um tempo de celebração aqui, para em outubro a gente está fazendo uma grande festa, amém? Queria falar sobre outra coisa. Nós temos o hábito, meu irmão, de todos os anos fazer o nosso encontro de casais aqui nessa igreja. Quem já participou aqui do nosso encontro de casais? Eita, glória! Muita gente. Então, a gente vai passar para vocês as datas, né, do encontro de casais desse ano, que será nos dias 16, 17 e 18 de agosto. Amém? E olha para você ver que novidade. Você já pode fazer a sua inscrição. Amém? Você vai procurar a Eliana, vai conversar com ela para você saber direitinho o valor, como é que você vai fazer para pagar. Se você, meu irmão, pelo amor de Deus, aprende uma coisa, pelo amor de Deus. Aí já está até o negócio está aqui atrás já. Pronto, aprende uma coisa, pelo amor de Deus, se programa para participar dessas coisas. Por que eu estou falando com você? Porque a gente começa a anunciar no início do ano para que a partir de janeiro você já comece a pagar. Se você começar a pagar em janeiro, você paga um valor irrisório todos os meses. O problema é que a maioria das pessoas vai empurrando com a barriga, empurrando, aí deixa para pagar no último dia, aí tem que pagar tudo de uma vez. Aí fala, pastor, é muito caro. Não, meu irmão, caro é a ignorância. Caro é você ser ignorante. Amém? Porque o conhecimento, ele é de graça, mas você precisa investir também.
Amém? Então, meu irmão, faz um esforço para você estar nesse encontro de casais. Quantas pessoas podem testemunhar coisas grandiosas que aconteceram nesse encontro, de casamentos que foram restaurados, de casamentos que foram ajustados. Talvez você pense assim, pastor, mas eu não estou com problema nenhum no meu casamento. Sabe, eu também não estou, mas eu participo de todos. Pastor Robson também, eu creio que não tem nenhum problema nos seus problemas cotidianos, que às vezes dá vontade de dar uma gravata na mulher, mas isso é normal acontecer. Estou brincando, viu, gente? Dá vontade de fazer isso, não. Mas eu estou falando de coisas cotidianas que acontecem. Mas sabe, eu não tenho problemas no meu casamento. Eu posso dizer isso largamente, que eu não tenho problemas nenhum, mas eu faço questão de participar desses encontros. Sabe, porque conhecimento nunca é demais. Sempre vale a pena, meu irmão, ouvir outra pessoa falando sobre isso, para que a gente possa se enriquecer. Então, no final do culto, já procura Eliana. São vagas limitadas. Vai ser lá na Pousada Cheiro da Terra, em Betim, onde a gente tem costume de fazer. Amém? Um lugar muito bom. A gente chega lá na sexta-feira à noite, fica sexta à noite, o sábado, o domingo. Sai domingo lá por volta de 2, 3 horas da tarde. Amém? Mas toda a alimentação, café da manhã, lanche, tudo incluso no preço, viu, meu irmão? Você só precisa levar o teu coração e a tua barriga. Amém? E disposição para participar do encontro. Amém? Então procure Eliana no final do culto. Amém? Abre a tua Bíblia no Salmos 37. Nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. Não quero me demorar muito nisso, eu só quero ler alguns versículos com você aqui. Salmo 37, a partir do verso 3, ele diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo aquilo que você está querendo, tudo aquilo que você está planejando, tudo aquilo que você deseja, Deus vai fazer. Amém? Sabe, meu irmão, nós precisamos começar a acreditar e confiar no que a palavra de Deus está dizendo. A maioria ou uma boa parte dos crentes não usufrui ou não desfrutam daquilo que já está liberado para eles porque a gente não acredita. Porque a gente não confia em Deus, e a maioria das pessoas dizem, não, eu confio em Deus. E eu digo para você, meu irmão, se você não entrega totalmente, você não confia. Sabe, confiança é algo pleno, é uma coisa de você entregar totalmente. Eu não sei se você já aconteceu, esse rapaz aqui é meu filho, quando ele era pequenininho, quando ele tinha os seus 2, 3 anos de idade, ele podia subir numa plataforma alta igual a essa, e eu, naquela época, eu era um chassi um pouco mais ruim do que esse. Hoje eu estou até gordinho, mas eu era um chassi de grilo. Aí pensa num cara magro. Eu tinha um terno de listrado, ele tinha uma lista só, mas era listrado. Brincando, tão magro que eu era, mas eu era magro mesmo. Amém? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Às vezes eu brincava com ele, eu colocava ele numa plataforma alta e falava, pula no papai, e ele pulava. Sem pensar se eu daria conta de segurar ou não. Você faz isso com o teu filho confia em você. Às vezes o teu filho confia até em coisas que você fica, menino, pelo amor de Deus, não confia de jeito não. Mas confia, por quê? Porque ele tem confiança no Pai. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós precisamos também confiar no Senhor. Sabe, meu irmão, durante muito tempo da minha vida como crente, aproximadamente 12 anos, eu negligenciei esse princípio de devolver o dízimo e de semeadura. Eu negligenciei, eu digo para você, foi as piores épocas da minha vida. Pensa numa pessoa que trabalhava igual um jumento. Eu chegava a trabalhar 18 horas por dia. Dormia às vezes 2, 3 horas por dia para trabalhar, igual um idiota. E só andava devendo. E eu ficava me perguntando, gente, por que eu trabalho tanto, me lasco tanto e nunca tenho nada? E sabe de uma coisa? Um dia o Espírito Santo perguntou para mim, até quando você não vai confiar em mim? Até quando você vai ir pela força do teu braço? Provérbios capítulo 3, verso 5, ele diz, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não confie no teu próprio entendimento. Não se apoie naquilo que você sabe, não se apoie na sua sabedoria, mas confia no Senhor. E sabe, meu irmão, quando o Espírito Santo me perguntou isso, até quando você não vai confiar em mim? Sabe, daquele dia em diante eu resolvi fazer a Bíblia, o próprio Deus fala, fazei prova de mim, eu resolvi fazer uma prova do meu Deus.
E sabe, eu comecei a ser fiel. Mesmo não podendo, mesmo sabendo que o que eu recebia não daria para pagar as contas. Se eu ficasse com tudo, não daria. Se eu tirasse 10%, aí que não daria mesmo. Mas mesmo assim eu fiz uma prova com o Senhor e comecei a ser fiel ao Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, chegou um tempo que eu olhei para trás, eu vi que as minhas contas estavam todas pagas, que eu já não estava devendo mais nada. Aí você me pergunta, pastor, como aconteceu isso? Meu irmão, de uma forma sobrenatural, Deus supre todas as nossas necessidades. A palavra dele é fiel, ele diz que ele supriria cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo. Amém? Se eu confio nisso, meu irmão, eu preciso ser fiel ao Senhor, provando a minha confiança a Ele, devolvendo o meu dízimo e trazendo a minha oferta, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Se você vai fazer isso, pegue o seu envelope, venha com alegria, ou você pode fazer por Pix também, fique à vontade. Eu queria ajuda da igreja com essa música. Vocês podem colaborar? Mas agora eu quero ajuda só das mulheres. Vamos cantar assim? Deus é bom. Cadê as mulheres? Quero ouvir. Vamos lá? Muito bom. Agora eu quero esses homens valorosos. Deus é bom. Deus é bom. Deixa eu ouvir. Solta a voz, macho. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é. Agora todo mundo junto. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, mais uma vez. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Agora vamos terminar assim, ó. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom. Tudo que Deus dá, nosso Pai é bom, para todos sempre, amém. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, nós te glorificamos, Pai, por fidelidade do teu povo, Pai, por prosperidade sobre a vida de cada um, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa igreja vai prosperar esse ano como nunca prosperou, Pai. Eu declaro coisas extraordinárias acontecendo, Pai, em nome de Jesus, grandes colheitas chegando, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, nós te agradecemos, nós te glorificamos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Aleluia, pastor Robson. Boa noite, graça e paz, vocês estão bem? Deixa eu ver se vocês estão lembrados. Felizes? Vocês são felizes. Eu vou insistir com vocês, tem mais um ano agora para frente para insistir com vocês até vocês aprenderem. Vocês não estão felizes, vocês são felizes. Vocês não dependem de circunstância nenhuma para estar feliz. Você foi criado feliz. Tem um Deus que habita em você. Você tem motivos de sobra para ser feliz. Amém, queridos? Feche seus olhos. Eu quero começar orando. Curva a sua cabeça. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esta noite. Estamos aqui em mais um culto, Senhor, de adoração ao teu santo nome.
ó Pai, cheios, meu Pai, da certeza de fé no nosso coração, que não sairemos daqui, meu Pai, da forma como entramos, mas com certeza muito melhores, meu Pai, pela Tua palavra, a Tua palavra que nos alimenta, meu Pai, que nos traz ao crescimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu creio nesta palavra alcançando cada coração aqui nesta noite. Creio nesses corações, Senhor, como terra boa, para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, Ele lá frutificar, meu Pai, nesses corações. Dará frutos, meu Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abra as portas da pregação, abra as portas da ministração da palavra, Pai. Em nome de Jesus, me submeta à unção do Teu Espírito, meu Pai. Me submeta ao Espírito Santo que habita em mim, meu Pai, em nome de Jesus. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a ser transmitido, meu Pai, à igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Você pode abrir comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4. Você chegou lá? Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: E ele mesmo, ele quem? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluias. Queridos, eu queria ressaltar aqui alguns pontos nesse texto que nós lemos. No verso 12, por exemplo, diz que ele estabeleceu os dons ministeriais, os ministérios, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Nós precisamos entender, queridos, que nós aceitamos a Cristo, nascemos de novo, e a partir de então nós nos tornamos bebês espirituais. E esse texto que nós lemos nos leva, nos impulsiona ao entendimento de que todos nós necessitamos de um crescimento espiritual. Você não pode simplesmente ceder a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor, entregar o seu coração para Ele e achar que está tudo resolvido, que é só isso. Mas esse texto nos estimula ao crescimento na palavra. Um outro verso também de que nós lemos aqui, o verso 3, diz assim que devemos alcançar a perfeita varonilidade. Quase que falo em línguas. A varonilidade, a estatura de Cristo, a perfeição como Cristo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Caímos por causa do pecado, nós fomos resgatados em Cristo Jesus, pelo amor do nosso Pai. E agora Cristo é o nosso exemplo, é nele que temos que nos espelhar e alcançar essa varonilidade perfeita, é alcançar a estatura de Cristo, ao exemplo do que ele é e representa para nós. Um outro versículo aqui do texto que nós lemos, no verso 15, diz assim: cresçamos. Você não pode, querido, continuar estagnado, parado no tempo, como talvez você esteja, mas você precisa buscar em todo o tempo o crescimento no Evangelho, o crescimento na palavra, o crescimento no corpo. Avançar rumo ao seu propósito, ao propósito para o qual você nasceu. Então você precisa ter esse entendimento no seu coração. Um dia você nasceu de novo, você fez de Jesus o seu Senhor e agora é incumbência sua partir rumo ao crescimento. O crescimento do cristão é responsabilidade dele próprio. É sua responsabilidade, tem coisas que você precisa fazer para alcançar esse crescimento em Deus.
Depende de você. Veja bem, assim como acontece no nosso corpo, né, existe também uma necessidade de um crescimento espiritual. Da mesma forma que você nasceu um bebê e agora você tem a idade que tem, a estatura que tem, o tamanho que tem, o desenvolvimento físico e intelectual que você tem, é necessário que ao nascer de novo você também busque esse crescimento. Você precisa crescer espiritualmente, se desenvolver como um cristão. A maioria dos cristãos, mesmo tendo o entendimento de que são filhos de Deus, ainda não alcançaram a plenitude da herança prometida nas Escrituras e já disponibilizadas devido à falta de crescimento. Tem um livro do Drummond Lacerda cujo título é Fora do Alcance das Crianças. Você já parou para observar que na sua casa tem alguns produtos lá que você usa, talvez para limpeza, faxina, higiene lá do seu lar, e que no rótulo está escrito assim que você não pode deixar ao alcance das crianças? Talvez aquele produto que para você é uma bênção, te ajuda tanto na faxina, sabe aquele produto lá que nos supermercados vem como tira-limo? Você joga lá no banheiro, dá uma borrifadazinha, né, deixa lá quieto, agindo, vai cuidar de outra coisa, daqui a pouco você volta, passa uma buchinha ali sem fazer força, joga uma aguinha, sal tudo sem o menor esforço. Aquilo na sua mão é uma bênção, mas coloca isso na mão de uma criança de 2 anos. Que desgraça que não pode ser. Então existem algumas coisas que talvez Deus tenha disponibilizado para você, mas você ainda não alcançou pela sua imaturidade. Infelizmente, queridos, tem muitos dentro da igreja que, apesar de já serem prósperos, ainda não vivem essa prosperidade. Até porque, se um dia essa prosperidade se tornar material na sua vida, você sai da igreja. Porque tem algumas coisas que foram concedidas em Cristo Jesus, mas que estão fora do alcance de crianças. Ou algumas coisas estão disponíveis, mas você ainda não chegou na estatura ideal para poder colocar a mão em tudo isso. Convicção, por exemplo, ao seu chamado, né, está ligado à maturidade. Não se dá a chave de uma moto a um adolescente. Já pensou na bronca? 14 anos, papai vai lá e resolve dar um presente de aniversário para o rapaz. Está aqui, querido, a chave de uma moto. Que lambança que não vai ser. Ele precisa crescer, precisa adquirir maturidade, precisa ter idade suficiente, precisa fazer ali todos os testes, adquirir sua habilitação, ser habilitado, para então ter direito a andar de moto. E muitas vezes você ainda não alcançou, né, a plenitude do seu chamado, do seu propósito, por causa da sua imaturidade. Você poderia muitas vezes estar longe, estar voando, mas ainda não chegou lá, apesar de já estar disponível para você, porque você ainda não amadureceu no Senhor. A gente precisa começar a refletir nessas coisas, queridos. Uma coisa que denota, né, se a pessoa amadureceu ou não, são as suas atitudes com relação às mesmas circunstâncias. Como é que você agia de acordo com uma circunstância antes de você entregar a sua vida para Jesus, e como é que você age agora diante da mesma circunstância? Quando você era afrontado antes, como é que você agia? Quando alguém te dava uma fechada no trânsito antes de você ter Jesus, qual que era a sua reação? E agora essa mesma fechada no trânsito, que reação que ela provoca em você? É justamente pela sua atitude diante da mesma circunstância, né, antes de Cristo e agora com Cristo, é que vai denotar se você já cresceu, já amadureceu ou não. Tem aquele famoso exemplo, né, do ovo e da batata. Você pega um ovo cru na sua mão, né, se você quebrar o ovo por dentro dele, está mole, é quase um líquido. Mas quando você coloca uma água para ferver e coloca aquele ovo lá dentro, daqui a pouco ele está mais rígido. Você pode quebrar a casca que ele não vai mais se derramar na sua mão. Ao contrário de uma batata, que se for colocada junto com esse ovo aí, aquela batata que você tinha dificuldade de fincar um garfo nela enquanto estava crua,
Agora que ela ficou lá dentro da mesma água que o ovo, ela teve um efeito contrário. Ela está tão macia que se você fincar o garfo nela, ela desmancha. A mesma circunstância, a mesma água fervente, mas resultados diferentes. Como é que você tem agido agora diante das mesmas circunstâncias, tendo o Espírito Santo habitando em você? É justamente, querido, o fruto que você tem dado que vai dizer o nível de maturidade espiritual no qual você está. Problemas você tem, eu tenho, nós vamos continuar tendo. Infelizmente, não sei se você sabia disso, mas você vai continuar tendo problema, afrontas, principalmente agora que você é crente. O que não vai faltar é gente para debochar, ridicularizar, afrontar. Né? Tem um inimigo aí das nossas almas chamado Satanás, que está prontinho nos cascos para poder te ferir, te derrubar. O que ele quer é esperar só uma oportunidade para te dar uma rasteira. E você está achando que ele vai aparecer diante de você de chifre, rabo, um tridente na mão para poder te dar essa rasteira? Não, ele vai usar alguém para fazer isso com você. Se você ler um livro de John Bevere que diz que o título é A Isca de Satanás, você vai ver que a isca que ele usa é justamente a ofensa. O que ele usa são pessoas para te ofender, te afrontar, para ver qual vai ser a sua reação. Qual nível de maturidade você está? Nós sabemos que nós crescemos, né, quando a gente é criança, a gente vai estar ainda em fase de crescimento. Agora a única fase de crescimento depois de certa idade que a gente consegue é para os lados, né? Mas a gente percebe que a gente aumentou de tamanho quando a roupa para de servir. Né? Quando a criança vai chegando aí na fase da adolescência, os homens aí que vai dando aquele esticão, né, de 14, 15, 16 anos, rapidinho a calça que estava boa, daqui a pouco está no meio da canela. Então você percebe que cresceu porque a roupa não lhe cabe mais. Queridos, tem certas atitudes que agora no Evangelho não lhe cabem mais. Tem coisa que não dá mais, querido. Vida de cristão, você tem que realmente dar a cara a tapa, botar o peito para frente e falar, eu vou, porque eu preciso. Mas é fácil? Não. Não é não, querido. É muito gostoso você estar sentado numa mesa de um bar, né, num sábado, num domingo aí, 4 horas da tarde, tomando uma cerveja, fumando um cigarro. É muito gostoso, querido. Eu já fiz isso, infelizmente, durante uns 21 anos da minha vida. Mas agora não me cabe mais, não me serve mais, essa roupagem não entra mais em mim. E só deixa de lhe caber quando você cresce. Enquanto você estiver na mesma estatura espiritual, vai continuar cabendo em você, querido, está na hora de você crescer, para tais atitudes não lhe caberem mais. Esse crescimento não depende só de tempo, né? Hebreus, no capítulo 5, verso 12, diz assim, embora a esta altura, ou né, em algumas traduções, devido ao tempo decorrido, já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Deixa eu falar com você uma coisa. Para uma criança crescer, para um bebê crescer e continuar se desenvolvendo, ele precisa de um certo tipo de alimento, ele precisa de leite, principalmente do leite materno. Mas depois que ele adquire certa estatura, aquele leite materno não é suficiente mais. É preciso entrar com uma outra alimentação para que ele continue o desenvolvimento dele. Não é só de leite. Se você vê um galalau velho aí de 15 anos mamando até hoje, vai ter um negócio errado, meu querido. Tem alguma coisa errada. Até porque ele não vai sobreviver tomando só leite. Vai chegar ali 5, 6, no máximo uns 7 anos, vai começar a ficar desnutrido, raquítico, porque só o leite não vai sustentar mais. Inclusive a mãe dele não vai ter mais leite, ele já com 5, 6 anos de idade. Se ela entrar com leite de vaca, já está escrito lá no rótulo, lá, não pode ser usado como única fonte de alimentação.
Você já leu isso lá? Agora, para você receber um alimento mais sólido, né, para o caldo engrossar para você, você precisa crescer espiritualmente. Vai começar esse ano, né, lá na sede, a escola de ministros. Tem um monte de gente aqui na igreja que vai fazer. Eu já fiz, pastor Avelino, algumas pessoas aqui na igreja já fizeram escola de ministro, que é para ministro. É diferente do rema, que você chega lá, eu quero fazer o rema, eu quero crescer no conhecimento da palavra, você vai lá, faz a sua matrícula, está tudo certo. Escola de ministros, não. Você tem que passar por um crivo. O primeiro crivo chama-se pastor Gilson. O primeiro crivo é esse. Se o seu pastor não identificar em você uma estatura espiritual suficiente para fazer escola de ministro, nem lá você pisa, querido. Porque lá a gente sabe que o caldo é grosso, e não é maldade nele, não. É preservação da sua vida. Se você não estiver preparado para escutar o que você vai escutar lá, você desvia. Então, para quem está indo, fica a dica. Prepara o lombo. Porque lá não é varinha não, querido, é taco de beisebol. Então, para você receber um alimento mais sólido, você tem que alcançar um nível de estatura, né, que necessite daquele alimento. Enquanto você estiver aí só na fase de bebê, vai ser só leite que você vai tomar. E talvez você esteja desnutrido espiritualmente justamente porque você tem se alimentado mal, né? Já era para estar comendo um alimento mais sólido, mas você, pela infantilidade, ainda está só no leite. Crescer espiritualmente não é uma obra divina e unilateral. Ela precisa ser desejada, buscada, pois é uma responsabilidade nossa. Ou seja, crescer espiritualmente não é o Senhor que vai fazer você crescer, é você que busca esse crescimento. Ele está disponível, mas é você que se movimenta para o crescimento. É você que se coloca à disposição do crescimento. É você que se alimenta o suficiente para alcançar o crescimento. Precisa ser algo que parta de você, uma necessidade que você começa a sentir, um desejo no seu coração de alcançar essa plenitude, como nós lemos aqui no texto, né, anteriormente, a estatura da varonilidade perfeita em Cristo Jesus. Tem que partir de você, querido. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, crescei. Para quem é bom no português, o verbo aqui está no imperativo. Ou seja, cresça, avance, amadureça. Não vai ser feito com você, é você que vai buscar o crescimento. Aleluia. Filipenses 2,12 também diz assim: antes, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, olha o imperativo aí de novo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Querido, não é só levantar a mão, aceitar Jesus e agora está tudo certinho. É só botar o bumbum no banco, todo culto, e ficar aqui recebendo a palavra. Não, querido. Ser cristão vai muito mais além disso. Aqui não é um clube social. Você não vem aqui para se divertir. Mas aqui é um lugar onde você vai ser alimentado, preparado, impulsionado ao crescimento, para que você vá, principalmente lá fora, e dê frutos. Veja bem, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É você quem vai atrás do crescimento. E para nós crescermos, queridos, é preciso algumas coisas, né? algumas questões que nós precisamos nos atentar. A primeira delas é nos encher da palavra. A palavra é o nosso alimento. Crente sem a palavra fica desnutrido, né? O que alimenta a nossa vida espiritual é a palavra.
lá em Colossenses 3,16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Veja bem, habite, não é visite, não. Habite quer dizer que essa palavra precisa morar em você. Quando você mora na sua casa, significa que você está lá todos os dias. Talvez num momento ou outro, para trabalhar, para estudar ou para estar aqui na igreja, você não vai estar lá. Mas dentro da normalidade, né, fora o tempo que você não está com alguma obrigação fora, qualquer hora que te procurar, você vai estar lá. Por que você vai estar lá? Porque você mora lá. Aí a pergunta que eu faço para você, se procurar a palavra em você, ela vai estar aí? Quando a circunstância bate na porta lá, você olha para dentro e procura, a palavra está aí? Precisa estar, querido. Porque diz aqui que ela precisa habitar em nós. E diz também que não é simplesmente habite em vós, mas habite ricamente, abundantemente em vós a palavra. Ou seja, você simplesmente ouvir o que você ouve aqui aos domingos, às quintas, às terças, não é suficiente para te alimentar, não. Você precisa mais. Se alimentar, né, para que essa palavra possa habitar ricamente, abundantemente em nós, é preciso que nós nos alimentemos dessa palavra muito mais do que simplesmente o que a gente ouve na igreja. Você precisa ler Bíblia em casa, querido. Precisa fazer parte do seu cotidiano. Assim como você toma o seu café, assim como você almoça, assim como você faz o seu lanche da tarde, assim como você tem lá o seu jantar, o seu lanche à noite, para alguns como eu, por exemplo, que não janta há algum tempo, mas você faz no mínimo 4 refeições por dia, alguns até mais. Pessoal, quando começa a fazer academia aí, né, entra no ovo da batata doce e vai comer assim lá longe. Ah, eu quero criar massa muscular. Então o cara come e come e come para poder criar massa. Como é que você tem feito para gerar massa espiritual? Significa que você precisa comer e comer e comer essa palavra. E só aqui em um culto ou outro que você venha, porque nem todo mundo aqui vem em todos os cultos durante a semana, né? Eu estou aqui todos eles, eu posso falar isso com propriedade, é muito pouco, querido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Primeira coisa que você precisa fazer para crescer, se encher dessa palavra. Segunda coisa, oração. Jeremias 33 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, oração não é só quando você quer pedir alguma coisa para Deus, não, mas é um momento que você tem de relacionamento com Ele. O versículo diz assim, olha, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Senhor, Ele quer te orientar em todos os pormenores da sua vida, mas essa orientação só se dá quando você tem relacionamento com Ele. Crescimento espiritual sem oração não funciona, porque muitas vezes você vai estar indo na direção errada, e ele está lá o tempo todo te falando, rapaz, volta, não é por aí não, volta, não é por aí não, mas você com seus ouvidos tapados, porque não tem relacionamento com ele, não vai ouvir a direção certa e vai continuar indo em direção errada. Crescimento espiritual, se encher da palavra e oração. A outra coisa que você precisa é fé. A palavra diz que tudo é por fé. Foi depositada uma porção de fé no seu coração, querido. Agora é responsabilidade sua fazer com que essa fé cresça. Crescimento da fé está dentro do crescimento espiritual, faz parte do mesmo pacote. Quando você observa a palavra, Jesus elogiou alguns e repreendeu a outros no quesito fé. Lá em Mateus 15, 28, ele diz para uns, grande é a tua fé. Lá em Lucas 12, 28, ele já disse para outros assim, homens de pequena fé. Entenda, queridos, Jesus não teria elogiado a fé de um ou criticado a fé de outro se aquilo, se o crescimento, o desenvolvimento da fé deles dependessem de Cristo. É como se, por exemplo, eu mesmo tivesse lavado esse copo aqui e não fiz o serviço direito, o copo ficou meio sujo, e eu falar com o diaconato assim, poxa, vocês não lavaram o copo direito?
Que copo mal lavado, mas quem lavou não foi eu? Como é que eu posso atribuir a eles uma coisa que é minha? Então, quando ele critica algo que está errado, é porque a responsabilidade daquilo que havia sido feito ou não feito era deles. Então, para ser elogiado ou não no quesito fé, a responsabilidade não é de Jesus, é sua. Porque uma porção de fé foi depositada no seu coração. Agora, a responsabilidade do crescimento dela é sua. Aleluias. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Ela cresce pelo praticar. Praticar o quê? A palavra. E ela permanece pelo meditar. Meditar em quê? A palavra. Então, fé e palavra precisam andar juntos. Então, o seu crescimento espiritual, como eu disse anteriormente, ele precisa abundantemente da palavra em você. Até para que, quando chegar no quesito fé, você tenha alimento suficiente para fazer com que a sua fé esteja abundante. É para quando você verdadeiramente disser para o monte, sai daqui, lança-te no mar, vai acontecer com ele. É para você olhar para a sua geladeira e falar, seja cheio em nome de Jesus, e vai acontecer. É para você falar lá, olhar para a sua garagem vazia e falar, pai, obrigado pelo carro, e daqui a pouco você está vindo para a igreja nele. Quem pegou, pegou. Depende de você, querido. Mas a questão é, em qual fase do crescimento você está? Enquanto você pensa, eu tomo uma aguinha aqui. Você já parou para pensar nisso? Qual fase que você está? Talvez você seja ainda um recém-nascido na fé. Um recém-nascido é aquela fase onde o bebê ele tem toda a dependência dos pais, né? Ele não come, não anda, nem se limpa sozinho. Sabe aquele crente 6 horas? 6 horas por mim? Pastor, estou precisando de oração. O senhor podia orar por mim, pastor? Amém, querido, eu posso orar pela sua vida. Mas a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Você é tão justo quanto eu, tão justificado quanto eu em Cristo Jesus. A sua oração tem tanto poder quanto a minha oração. Por que eu preciso orar por você? Alô? Somos responsáveis, queridos, pelos bebês espirituais, né? As pessoas aceitam Jesus aqui na igreja, é responsabilidade nossa. Cuidarmos desses bebês espirituais até que eles atinjam a maturidade. No início eles vão errar, vão precisar de nós, até que eles sejam ensinados e comecem a praticar a verdade da palavra. Mas eu continuo perguntando, em qual nível de maturidade você está? O recém-nascido também é a idade da ignorância, né? Tudo que pega, põe na boca. Você vê que um bebê começa a engatinhar, aonde a mão alcança, a primeira coisa que ele lembra é de colocar na boca. E quem é bebê espiritual é aquele que vive, por exemplo, de ministração de internet, né? E tudo que assiste lá vai engolindo. Tudo vai colocando na boca. O bebê espiritual é aquele que, apesar de já ter ouvido aqui na igreja várias vezes que a gente canta aquilo que a gente prega, né, que aquilo que a gente canta precisa estar em linha com a palavra de Deus, é aquele que simplesmente liga o rádio e vai escutando qualquer coisa. Faz isso não, querido. Começa a ser mais seletivo com aquilo que tem entrado nos seus ouvidos. Como eu disse, um crente, bebê, é aquilo que coloca tudo na boca. Efésios 4,14 diz assim, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você está convicto naquilo que você foi ensinado dentro da palavra? Ou qualquer um que chegar com um ensinamento diferente vai te arrastar? Porque o bebê, querido, se você der a mãozinha para ele e for carregando, onde você for, ele vai. O que a gente mais ouve aí de vez em quando são os bebês sumindo dos hospitais, né? As mamães ganham os nenéns, um vai lá e resolve raptar a criança
ele não grita, ele não reclama, ele não grita mamãe, ele não fala, ele simplesmente é carregado. Qual nível espiritual que você está? Os bebês espirituais não se atentam para o perigo. Você sabe que uma criancinha, quando ela começa a andar, né, você vai chegar aqui nessa beirada aqui do altar, vai capotar lá embaixo. Ele não sabe que tem que descer pela escada. Ele é inocente. Ele não se atenta para o perigo. Para um bebê, tudo para ele é normal. Ele não tem noção de perigo. Ele não chega ali para atravessar a rua e olha para um lado e para o outro. Ele só vai. Enquanto você estiver nesse nível de bebê espiritual, é um risco muito grande, porque o perigo pode estar te sondando e você não presta atenção. Por exemplo, eu falei aqui na última vez que eu ministrei acerca do jugo desigual. Tem muita gente dentro da igreja procurando namorado lá fora. Significa que você é um bebê espiritual que não tem noção do risco que você está correndo. Vocês lembram que eu falei que quem procura namorado no mundo é porque quer ter o sogro, que é o Satanás? É porque quem é cristão é filho de Deus. Quem não é cristão é filho de quem? Sou eu que estou dizendo, não. Posso ler isso aqui para você. E se o cara ou a moça que você arrumou para namorar não é filho de Deus, é filho de quem? Então, se ele não é filho de Deus, é filho do cão. Então, quer dizer que seu sogro é o cão. E o bebê espiritual, querido, ele não tem noção do perigo, não, ele só vai. Vai medindo aí em qual nível que você está. Outra coisa para o bebê espiritual é a irritabilidade, né? Um bebê, qualquer mudança na rotina deixa ele irritado. Ele está acostumado a dormir naquele horário, a comer naquele horário. Quando você sai para ir numa festa, alguma coisa ali, o bebê fica meio alvoroçado, sai fora da rotina dele, irrita. Né? E muitas pessoas dentro da igreja se irritam quando o pastor não cumprimentou. O pastor passou por mim, nem olhou para a minha cara. Vou sair da igreja. Se irrita fácil com qualquer coisa, né? Quando o pastor não foi me visitar. Irritabilidade, né? Ou então quando ouvem um não como resposta. Sabe aquelas pessoas que vêm, pede um gabinete com a gente, quer se aconselhar com a gente, mas já vem com a resposta pronta? E ele não vem perguntar, ele já vem quase que afirmar que ele quer fazer isso. Aí quando a gente fala assim, não, chega a fazer até beicinho. 1 Pedro 2,2 diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, né, pela palavra, você seja dado o crescimento para a salvação. Desejai o genuíno leite, que é a palavra. Você quer crescer, querido? Se espelha na palavra. Uma outra fase, né, que está um pouquinho além da fase do bebê, é a meninice. Na meninice a gente percebe que a criança muitas vezes é inconstante. Tem muito crente dentro da igreja que é inconstante, sabe? Aquele que só vai atrás de profecia. Ah, rapaz, eu vou lá na igreja tal porque está lá o profeta fulano de tal que revela o oculto e o não sei o quê. Vai lá. Aí o profeta vai ele atrás do outro, e vai ele atrás do outro. Querido, o que tem que ser revelado para você já foi, está aqui, ó. Você quer saber qual que é o seu destino? Está na palavra. Você quer saber o porquê que você está enfrentando o que está enfrentando? Está na palavra. Você quer saber por que você está colhendo o que você está colhendo? Está na palavra. Você não precisa de profecia não, querido. Tem crente também dentro da igreja inconstante, que entra e sai de ministério. Entra no ministério, arruma encrenca com um lá, vai para o outro. Aí arruma encrenca com o outro lá, vai para o outro. Aí vai para o outro ministério, chega lá também, não se dá bem com o outro, vai para o outro. Espera aí, é os ministérios todos que estão errados ou é você que está pulando para lá e para cá? Começa a pensar nessas coisas. Uma outra questão da meninice é a curiosidade, né? Criança é curiosa. Tem muito crente na meninice, né? Que cedem os ouvidos à fofoca. Né? Houve um burburinho aqui de algo acontecido. Quem foi? Quem foi? Como é que é? Como é que é? Oi?
Fulano? Menina, eu vou te contar um negócio aqui, mas não é fofoca não, é só para você ficar bem informado. Não é que é, pastor? É só para você me ajudar em oração pelo irmão. Curiosidade, coisa de meninice. Outra questão, né, da meninice é a tagarelice. Você sabe que criança fala igual pobre na chuva, né? Você senta com uma criança para conversar, tem umas aí que fala, e se você decorda, vai ficar muito tempo conversando. É uma gracinha para criança, mas para crente não, querido. Quando está na meninice, fala demais. Você precisa começar a ponderar suas palavras. O que eu vou falar vai edificar alguém? É necessário? Eu preciso falar isso? Se a resposta for não, querido, ó. Provérbios 10, 19 diz assim que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Aleluias. Outra coisa da meninice, né, são ciúmes e contendas. Sabe quando a criança está ali sentada, brincando, distraída, né? E a mãe está lá batendo papo com a outra mãe que está com uma criança no colo. E a criança está aqui brincando e você acha que ela está distraída, mas ela está com um olho no peixe e outro no gato. Na hora que a mãe dela resolve pegar outra criança no colo, ela levanta igual um boi bravo e vem, não, no colo da minha mãe não. Sabe aquela criança que tem ciúme do colo da mãe, que não deixa a mãe pegar outra criança? Assim como a criança tem ciúmes do colo da mãe, é o crente que tem ciúmes do crescimento do irmão. Sabe aquele crente que não está fazendo nada, mas quando ele vê o irmão fazendo, ele começa a criticar o que o outro está fazendo? Se você não quer fazer, querido, o problema é teu, mas deixa o outro fazer. Você poderia estar lá fazendo, mas você não quer fazer, não critica não, deixa o irmão trabalhar. Se você acha que, mas se eu fizesse, ia ficar muito melhor do que isso, por que não fez enquanto não tinha ninguém fazendo? Mas agora que tem alguém fazendo, você quer botar o BD lá. Falta de maturidade. 1 Coríntios 3,3 diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ciúmes e contendas. Isso é obra da carne, querido. A gente sabe que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Natural é aquele que ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida e que anda segundo os seus próprios preceitos, as suas vontades. Não está nem aí porque a palavra diz, não quer nem saber o que Deus pensa ou deixou de pensar, ele vive por ele próprio. O homem espiritual é aquele que fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida e anda conforme a palavra, segundo a palavra. E o homem carnal é aquele que, apesar de ter feito de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, ainda tem dificuldade em andar conforme a palavra e continua andando segundo a vontade da sua carne. Esse é o carnal. É crente, mas não anda igual crente. Como é que está o seu nível espiritual? Outra questão da meninice, né, que se distrai facilmente. Porque sabe criança em festa de aniversário, que junta, que é um monte de menino, e às vezes é filho único, né? Minha filha, quando era criança, era desse jeito, né? Filha única, então não tinha criança em casa para brincar. Quando em festa de aniversário, era aquele alvoroço, correndo para lá para cá, correndo para lá para cá. E disse, toma, filha, um salgadinho. Ela, não, pai, correndo para lá e para cá. Toma aqui, filha, um copo de refrigerante. Não, pai, correndo para lá e para cá. Cantava parabéns. Aí, junto os meninos tudo em volta da mesa, vamos partir o bolo. Enquanto está partindo o bolo, as crianças já esparramaram tudo de novo. Corre para lá e para cá, corre para lá e para cá. Aí, quando chega dentro do carro para ir embora, estou com fome. Toda criança eu acho que é desse jeito, né? Não é só a minha quando era criança, mas toda criança é assim.
se distrai com facilidade. E o crente também que está na meninice, ele se distrai principalmente com os prazeres carnais. Davi se distraiu com Batseba, né? Viu a moça lá tomando banho e falou, Muitas vezes você tem se distraído com os prazeres carnais. Tem gente se distraindo fácil com o Instagram, com o WhatsApp, com o TikTok. Sabe até as dancinhas, né? Mas se você perguntar um versículo da palavra, sabe não. Mas quando começa a tocar a musiquinha, né? Aleluia. Tem muito crente se distraindo, né, com prosperidade financeira. Tem crente que foi abençoado, é próspero para que possa semear, abençoar vidas, mas depois que ele ficou rico, ele some da igreja. A única coisa que interessa para ele agora é o dinheiro dele, porque ele fez do dinheiro dele o seu Deus. Ele não precisa mais de Deus, o que ele precisa ele compra. Daqui a pouco a conta vai chegar e ele vai ver que nem tudo o dinheiro dele pode comprar. Mas ele se distrai com a prosperidade financeira. Tem gente que se distrai com a posição, tanto dentro quanto fora da igreja. Tem gente que dentro da igreja, quando assumiu certa posição, se torna soberbo. E tem gente que lá fora, quando é promovido, não, agora é o meu trabalho, que agora eu fui colocado como gerente de tal setor, eu preciso trabalhar, eu preciso estar lá vigiando o tempo todo, então eu tenho que ir lá 7 dias por semana, né, 12 horas por dia, eu tenho que estar lá, se eu não tiver, não anda, não tem lucro, não tem faturamento, não tem rentabilidade, eu não vou ter o meu lucro no final do mês, eu sou quem toma conta agora, eu estou naquela posição, eu preciso estar lá. E aqui você não precisa estar mais, né? Agora ele não vem mais à igreja, porque o trabalho dele não deixa, porque ele se distraiu com a posição que ele está ocupando. Mas existem, graças a Deus, aqueles que estão na fase adulta. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluias. Então eu vou falar um pouquinho dela para você saber como é, né? Que às vezes, se você não está lá, você pode vislumbrar e falar, rapaz, é aí que eu quero estar. Um crente que está na fase adulta, ele tem autonomia, disposição para servir. Quando a gente fala assim, nós estamos precisando encher umas caçambas de entulho lá no projeto, você fala, opa, olha eu aqui. Quando eu falo assim, irmão, nós estamos precisando de cortar essa grama aqui em volta do pastor, nós vamos pintar a igreja, opa. Nós estamos precisando de gente para servir no ministério da mídia, né, no ministério de música, nós estamos precisando de gente no diaconato, opa. Um crente maduro tem disposição em servir. Se você ainda está sentado no banco e não faz nada da igreja, significa que você ou é um bebê ou está na meninice. Você não chegou na fase adulta ainda, você está precisando crescer um pouco mais. Aleluia. Uma outra característica, né, de quem é maduro espiritual é a paciência. Ele tem um coração tolerante. Ele sabe, né, tratar todas as pessoas, suportar todas as pessoas. Não é suportar no sentido de aguentar, não, mas de ser suporte, de entender o lado do outro, de amenizar as situações, de contornar as situações. Não é dado às rixas, às brigas, às contendas. Ele é maduro o suficiente para entender que muitas vezes a forma como a pessoa falou com ele é porque ela ainda não está madura espiritual, então ele releva. Mas se alguém te cutucar, você arrepiar, rapaz, tem um negócio errado aí. Uma outra característica, né, de quem é maduro espiritual é a constância, firme no propósito. Ele começa e termina tudo que ele começa. Aleluias. Constante no propósito. Pastor, eu estou aqui nessa igreja para o crescimento, eu estou aqui para servir, conte comigo. Né, que se eu precisar, pode falar comigo. E ele continua firme, né, no propósito dele, constante. Não é aquele que o vento sopra para cá, ele vem, o vento sopra para lá, ele vai. Não, ele está firme, enraizado, alicerçado, ele sabe aonde ele quer chegar. Uma outra característica é o altruísmo, né, disposto a sofrer o dano. Ah, não, se me bater, eu vou bater pagar com a mesma moeda.
É toma lá da cá. Isso não é conversa de crente, não, querido. Isso é conversa de ímpio. Uma outra característica do adulto, né, é a capacidade de reprodução. Você sabia que só adulto reproduz? Criança não reproduz, não. E é justamente o seu nível de maturidade espiritual que vai ser exemplo lá fora para que pessoas olhem para você e falem: rapaz, eu quero ser como esse rapaz aqui, como essa moça. Olha como é que ele se comporta. Né? Esse é um funcionário da minha empresa, é o funcionário mais exemplar que eu tenho na minha empresa. O cara chega no horário, o cara sai no horário, o cara é comprometido com as funções dele. Está pronto para nos atender. Rapaz, eu quero ser como esse cara. O que esse cara tem de diferente? Quando ele for olhar o que tem diferente na sua vida, ele vai descobrir que é Jesus. E é assim que a gente ganha as pessoas para ele. Você pode ser o aluno diferente da sua faculdade. Não aquele Maria vai com as outras. Nível de maturidade espiritual. E após tudo isso que você ouviu, meu querido, eu volto à pergunta. Em qual fase do crescimento você está? Você já aguenta um caldo grosso ou só leite? Enquanto não houver diagnóstico, nenhum remédio deverá ser ministrado ao doente. A cura começa com o reconhecimento. A maturidade também pode começar quando conseguimos enxergar aonde estamos sendo imaturos. Deixar Deus mostrar aonde estamos em nossa maturidade é importante para que possamos crescer. Extraído do livro de Drummond Lacerda. A primeira coisa para você crescer espiritualmente é você entender em qual nível de maturidade você está. Da mesma forma que um médico não receita para você medicamento nenhum enquanto ele não tiver certeza da enfermidade, enquanto ele não tiver um diagnóstico conciso, ele não passa remédio nenhum. Da mesma forma, para que você cresça espiritualmente, você precisa ter entendimento de onde você está espiritualmente. Qual nível? Sabe, aqueles adolescentes que acham que são donos do próprio nariz, que já sabem tudo mais do que o pai deles? Que eu já sei, tudo eu já sei. E quando ele vai fazer alguma coisa, ele está com a cara na parede, aí volta com o rabinho entre as pernas, nem você fala: eu te avisei, né? Como é que você está? Como um adolescente que acha que já sabe tudo, ou você está aberto ao crescimento, ao aprendizado? Qual nível de maturidade você está? A maturidade, queridos, ela é marcada por quão parecidos com Jesus nós estamos. Quanto mais maduro espiritualmente, mais parecidos com Ele nós estaremos, né? A altura, a estatura, a varonilidade perfeita, a estatura em Cristo Jesus. Quanto mais maduro na fé, mais parecido com Jesus você vai estar. E comparando você e ele, como é que está essa questão aí? Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você vai falar: pastor, filho de Deus não é quem fez de Jesus Senhor e Salvador? Sim. Lá em João 1,12 diz: mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só que a palavra filhos aqui, em João 1,12, é do grego teknon, criança, descendente. Então, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos teknon, criança, filhos, descendentes de Deus. Agora, a palavra filhos em Romanos 8,14 é do grego huios, que significa filhos maduros. Ou seja, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus. Para que você seja guiado pelo Espírito, você precisa estar maduro espiritualmente. Significa que se você continua dando com a cara da parede, é porque está te faltando maturidade. Você só vai entender, estar sensível à voz do Espírito quando você atingir uma maturidade espiritual. Até porque um dos quesitos, né, que eu mencionei para o crescimento espiritual, que são a palavra,
a oração e a fé. A oração está ali. Se você não tiver uma vida de oração, você não tem sensibilidade para ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Você vai continuar dando com a cara na parede. Então, até para que você seja guiado pelo Espírito, há uma necessidade de um crescimento espiritual. Está na hora de você parar de amassar o nariz por aí, querido. Você já deveria estar calejado. E para terminar, eu queria continuar lendo o texto que nós começamos lá de Efésios, no capítulo 4. E a sequência dele está no verso 17, que diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É assim que você precisa dar. É andando nessa verdade que você precisa estar. Mas você só vai chegar lá quando você colocar em prática os 3 requisitos que nós aprendemos nessa noite. Nos encher da palavra, ter uma vida de oração e uma vida de fé. Cresça, querido. Avance. Você pode fechar os seus olhos, o Ministério de Música pode ir se direcionando para cá. E com os olhos fechados aí, começa a meditar. Em qual nível espiritual que você está? Diante de todos os exemplos que eu citei, qual desses que você tem praticado? Diante das atitudes que você tem tido, né, o quão parecido com Jesus você está ou talvez ainda não está? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra que nós ouvimos nesta noite. Muito obrigado, meu Pai, por esta palavra que nos alinha, meu Pai, que nos endireita. Cremos, meu Pai, e entendemos que ela é a nossa régua, Pai, o nosso nível, o nosso prumo, que é alinhados a ela que a nossa vida precisa estar, meu Pai. O quanto mais estivermos parecidos com essa palavra, mais parecidos com o Senhor, meu Pai, nós estaremos. Muito obrigado por essa palavra que nos alinhou nesta noite. Cremos, meu Pai, temos a certeza de fé, que não sairemos daqui da forma como entramos, meu Pai, mas transformados, edificados, alimentados, nutridos, meu Pai, por esta palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te damos graças, ó Deus, por este culto, por esta oportunidade, em que podemos em mais uma oportunidade sermos mudados, meu Pai, sermos alinhados conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, meu Pai, que todos aqueles que estão aqui nesta noite possam estar refletindo, meu Pai, nesta palavra, tendo essa verdade, meu Pai, guardada no coração, e que eles possam estar colocando empenho, dedicação, força, para estarem extirpando, meu Pai, da vida deles, todo o comportamento, toda a atitude, meu Pai, que não condiz com esta palavra, que não condiz, meu Pai, com a verdade desta palavra, que não está, meu Pai, de igual para igual com o comportamento de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai, cada uma dessas vidas, meu Pai, sendo transformadas e edificadas por tudo aquilo que nós aprendemos nesta noite. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aleluias. Você aprendeu alguma coisa? Que você possa crescer ainda mais, avançar ainda mais na prática dessa palavra. Pastor Gilson, por favor. Aleluia, glória a Deus. Gostei da dancinha e do crente gato.
Deus é bom, amém? Eu quero te dar uma oportunidade de você começar a exercer a sua maturidade espiritual. A gente tem um projeto lá na rua Campo Grande, onde era a igreja, e agora é a sede do projeto social, Elo. A gente tem um projeto chamado Projeto Pequeninos. E a gente vai iniciar nossas aulas com as crianças novamente agora em fevereiro. E a gente está precisando, meu irmão, de monitores, de pessoas que possam estar lá. De 7h30 da manhã, 7h40, até as 11h30 da manhã. Então você pode ir uma vez por semana, se você quiser, doar o teu tempo naquele projeto, abençoar a vida daquelas crianças. E eu digo para você, as pessoas que estão aqui, que já servem no projeto, elas sabem disso. A gente vai lá para abençoar as crianças, mas é a gente que é abençoado. Todas as vezes que você serve, meu irmão, você é abençoado. Então, se você tiver vontade de participar desse projeto Pequeninos, talvez você está aqui nem ouviu falar, a gente trabalha com crianças carentes. A gente dá café da manhã para elas, dá almoço. A gente dá aula de complemento escolar de português, matemática, informática, inglês, ensino cristão, ensino social. A gente tem atendimento psicológico para elas. Então, meu irmão, se você pode, procura a Isabela. Fica de pé aqui, Isabela. Pronto, a Isabela, procura ela, dá o seu nome para ela. Vai ser um prazer ter você lá no projeto, amém? Glória a Deus. A gente está encerrando, mas antes de encerrar, a gente vai ter a apresentação de uma criança aqui. Nós vamos fazer a apresentação do Theo Pereira Reis. E eu queria que o Bruno, a Priscila, os pais viessem para cá, para frente. Os padrinhos também, né? Alex Mendes, que está aqui no baixo, que vai ter que descer. E a Cris Mendes, Mateus Augusto e Isabela, que já estão aqui. E queria chamar também os avós, Walter Ferreira, Aparecida e a Maria de Lourdes, que viessem aqui para frente para participar. Aleluia. Podem sentar aí. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu era louco para ser pai, né? Eu tinha uma vontade grande demais de ser pai. Eu ficava assim, cara, um dia eu vou ter filhos. E verdadeiramente a palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor. Salmo 127, a partir do verso 3, fala que herança do Senhor são os filhos. Aí ele fala, fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, um filho, além de uma herança, é um presente da parte de Deus, Bruno. Né? E é interessante a gente entender essa palavra herança, quando a Bíblia fala que filhos são herança. Se uma pessoa chegasse para você e dissesse assim, olha, você recebeu uma herança, o que é que você pensaria? Que você recebeu dívidas para pagar? De forma nenhuma. Você já pensaria numa casa, num carro, em talvez 500 mil na conta bancária, 1 milhão, 2 milhões. Você pensaria em coisa boa que acrescentaria, que agregaria alguma coisa à tua vida. A palavra de Deus está dizendo que filhos são herança. É um presente de Deus. Sempre que Deus te dá um presente, Deus te dá a herança junto. Amém? O Theo chegou e a herança chegou junto. Amém? A provisão chegou junto. A gente vê pessoas hoje, às vezes dentro da igreja, falando, eu não quero ter filho não, que filho é despesa. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que filho é herança, não diz que filho é despesa. Amém? Então para de falar, meu irmão, o que o mundo está falando. Para de dizer o que o diabo está dizendo para você dizer. Diga sempre, filho é herança. Filho é presente de Deus. Amém? Mas sabe de uma coisa? Filho envolve responsabilidade. Se você é uma pessoa que não é responsável, você não está preparado para ter filho. Pastor Robson falou aqui sobre a questão de maturidade.
Existem pessoas que não têm maturidade para ser pai nem mãe, então é melhor não ser. É melhor crescer e ter maturidade para ser pai e para ser mãe. Por quê? Porque filho, você precisa se dedicar a ele, você vai precisar abrir mão de coisas para poder educar ele, para poder ensinar as coisas para ele. E sabe, Bruno e Priscila, vocês vão ter que priorizar a vida do Theo. Talvez vocês vão precisar abrir mão de coisas para que ele aprenda, para que vocês possam ensinar para ele. E saibam de uma coisa, ele vai amar Jesus o tanto que vocês amarem Jesus. Ele vai ter sede por Cristo da mesma maneira que vocês tiverem sede por Cristo. Ele vai querer orar quando ele vê vocês orando. Ele vai querer estudar a Bíblia quando ele vê vocês estudando. Eu vi uma cena certa vez que estava uma mulher sentada numa praça com a criança e o menino no celular, e no banco de frente estava outra senhora sentada com outra criança e a criança lendo um livro. Aí aquela senhora chegou até aquela mãe que a criança estava lendo o livro e falou assim: como é que você fez para ele ler livro? Eu faço de tudo para o meu filho ler livro, ele nunca quer ler. Aí aquela senhora disse assim: olha, ele lê os livros porque ele vê eu e meu marido lendo. Então nós ensinamos ele praticando. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Theo não vai querer fazer aquilo que vocês não querem fazer. Aquilo que eles verem que vocês têm prazer de fazer, que vocês verdadeiramente amam, ele também vai amar. Existe uma missão, uma responsabilidade a vocês dois. Entenda que o Theo é filho de Deus antes de ser filho de vocês. Ele é filho de Deus. Olhe para você ver a importância disso. Você que é pai aqui, entenda isso. Olhe para você ver a importância disso. Deus tem um filho e ele mandou esse filho para a terra e colocou na mão de vocês para que vocês instruam ele. Para que vocês ensinem ele de quem ele é filho de fato. A quem ele tem que amar de fato. Amém. E vocês escolheram esses dois casais aqui como padrinhos do Theo, e eles têm a responsabilidade, e vocês têm mais responsabilidade ainda, escolher um pastor e um mestre da palavra com suas esposas para serem padrinhos, e eles têm a responsabilidade de, quando eles perceberem que vocês estão falhando no ensino do Theo, eles têm responsabilidade de chamar a atenção de vocês. Vocês estão dando essa permissão para eles, concedendo eles como padrinho do Theo. Padrinho não é só para dar presente. Padrinho é aquele que também puxa a orelha do pai e da mãe quando percebe que eles estão fazendo alguma coisa errada com a criança. Eu quero que vocês guardem isso. O Theo vai amar o que vocês amarem. O Theo vai ser apaixonado com aquilo que vocês forem apaixonados. Se vocês forem verdadeiramente apaixonados por Cristo, ele também vai ser apaixonado por Cristo. Nós vamos fazer a apresentação do Theo agora. E por que nós vamos apresentar ele? Porque você precisa conhecer o novo membro da igreja. Muitas pessoas, às vezes, quando eles vão apresentar a criança, falam: eu vou consagrar o meu filho ao Senhor. Eu vou apresentar o meu filho a Deus. Mas como eu disse, ele é filho de Deus, ele acabou de chegar de Deus. Deus o conhece. Então nós não precisamos apresentar ele a Deus. Então eu vou consagrar ele ao Senhor. Ele já é consagrado ao Senhor. Às vezes as pessoas falam isso de consagrar o filho a Deus porque eles querem colocar em Deus a responsabilidade da educação do filho. E não é de Deus essa responsabilidade. É suas. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque se você ensinar no caminho, estando com ele no caminho, caminhando junto com ele, mesmo depois de velho, ele não se desviará desse caminho. Amém? Então nós vamos apresentar o Theo para vocês hoje, para que vocês conheçam o novo membro que chegou na igreja e para que ele também conheça a igreja a qual ele pertence. Pastor, vem cá, me ajuda.
Aleluia. Estende suas mãos para cá. Nós queremos orar sobre a vida dele. Pai, nós te damos graças, Pai, pela vida do Theo. Muito obrigado, Pai, porque ele é teu filho. Ele foi feito pelo Senhor. Obrigado por toda a graça sobre a vida dele, Pai. Obrigado por favor do Senhor sobre a vida dele, Pai. Obrigado por provisão, saúde, paz. Tudo aquilo, Pai, que em Cristo Jesus já foi nos concedido, está sobre a vida do Theo. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, ele crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante do Senhor e diante dos homens. E ele será um grande homem de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, este é o Theo. Theo, essa é a igreja a qual você pertence. Você pode aplaudir? E agora vocês têm a missão de educar o Theo e criar ele nos caminhos do Senhor. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre vocês, que a sabedoria do Senhor esteja sobre a sua vida, Bruno, e sobre a sua vida, Priscila, para que verdadeiramente vocês possam instruir ele nos caminhos da verdade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom. Irmãos, nós já estamos encerrando. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Aguardo vocês aqui no culto de oração na terça, quinta-feira e no próximo domingo. Vão em paz. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Estarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar,